pegaram de uma forma muito interessante, assim, a questão da tecnologia aplicada ao trabalho de vocês. Me chamou muita atenção a cena também da sala do gelo lá, quando havia um diálogo entre o interno e o externo, havia um diálogo entre uma figura que aparecia na televisão e a figura que estava ali ao vivo, né? Vou usar um termo técnico, mas depois eu explico ele, essa localização, essa separação do ambiente que é global, que é a televisão, num ambiente local, que é aquela sala. A mistura dessas duas coisas foi muito interessante. Eu imagino que nesse uso tecnológico, a tecnologia entrou como metáfora para vocês. Só nesse momento em que ela era corpo da encenação, ela fazia parte da encenação. No resto, a gente começa com uma cena de uma pessoa injetando vídeo, e ela está no tempo todo no enterro da televisão, ela está o tempo todo presente, mas sempre com uma forma metafórica. Ali, ela foi incorporada na ação. Ela fazia parte da ação. Faz silêncio. Silêncio. Começa. A contar e a raciocinar. Ainda me sirvo disso para que possa. Olhem! Fomos integrados sem consulta. Fomos fotografados e incluídos como imagem. 1. E 2. Pegue uma pedrinha para ajudar na construção. Todos os que pegaram foram integrados nesse jogo sem saber que papel fazer. Vocês tiraram as nossas fotos e projetaram nossas fotos ali, também eu acho que tem um pouco disso, da ação, né? Não é a imagem nossa querendo dizer alguma outra coisa, um discurso metalinguístico. Não, é a fotografia digital incorporada na sua instantaneidade, já mostrando ali o que está acontecendo, mostrando nós mesmos para nós, ela é mais integrada na ação. Na bateria, Eurídice. O trajeto como um todo me pareceu, ao mesmo tempo que ele tem uma questão do corpo muito forte, uma fisicalidade muito forte, é um teatro muito físico de vocês, um teatro cansativo, um teatro estésico, né? Com dó da mocinha gelada, uma coisa da água, tem muita tatilidade no trabalho que vocês fazem, né? Eu tenho poder de poder fazer isso, eu amo as pessoas, não sei programar. Foi talvez o que eu falei. Fala. E sem esse momento de break, eu fico prevenido. É isso que o capital faz. Para que ele não dá folga o tempo todo, ele tem que ter um momento de folga, porque senão você se previne contra ele. Me pareceu que havia um descasamento entre a forma e a fala, entre a coisa que vocês propunham como visualidade, como sensação, muito sensação, e ao mesmo tempo aquela voz que falava, aquela voz do coro grego, tentando explicar sem explicar por metáfora e tal. Então eu senti um pouco da falta do diálogo entre vocês. Tornou-se o valor de todas as coisas, por isso os mais sábios chamam na O real. Não é passivo, é ativo. Está tentando retomar uma narrativa. A gente está tentando entender através de um fio. E não é o caso, mas só para estereotipar, seria caso quase de uma nostalgia da narratividade. A gente está tentando pegar uma narratividade, que parece que a peça insinua uma narratividade. Ao mesmo tempo, a forma expositiva é propositalmente fragmentária e propositalmente enigmática. O que eu me pergunto é se talvez o grupo não esteja tentando dar um passo à frente, um passo inovador nesse sentido, de criar algo que peça mais. Quer dizer, o espectador devia entender mais. Sabe? Se não está entendendo agora, tinha que se virar para entender. A questão é que parece que o público a que a peça se dirige
não existe. Talvez ele possa ser postulado, mas ele não existe. Então talvez o esforço da peça de tentar constituir o espectador, sabe? A peça parece não encontrar o espectador a que ela se destina, ou a peça parece não encontrar em nós o espectador a que ela se destina. Então talvez seja uma insuficiência de um canal, quer dizer, a peça poderia ter um esforço complementar, uma questão cumulativa, de fazer um esforço de constituir o espectador que ela queira. Porque a gente também pode ter errado querendo encontrar um enredo. Talvez a peça não queira que a gente... Talvez tudo isso que a gente quer saber, porque os desenvolvedores pediram principalmente explicações. Você me explica isso, me explica aquilo. Eu estou pensando, e se a peça não quiser explicar nada? Positivo. O sonho não é negativo, é positivo. O sonho não é negativo, é positivo. O sonho não é negativo, é positivo. Como é que nós podemos reconquistar a imaginação das pessoas, visto que as pessoas não podem viver sem imaginar. Imaginar roteiros, digamos assim, alternativos para as suas próprias existências. E quem supre a imaginação das pessoas naquele momento é a indústria cultural. A indústria cultural através da televisão e através da novela. Então, a pergunta crítica que se fez naquele momento é o seguinte: como é que nós poderemos rivalizar com a novela da televisão e não com a indústria cultural enquanto indústria, o que o teatro pode fazer, ou no caso é no cinema. Como é que o cinema pode suprir esta fome de imaginação alternativa, ou de significados, ou de histórias? Não me intriga. Ele me sequestrou para um quarto lá que eu fiquei sentado em cima de uma televisão. Pode responder? Quais os personagens presentes na narrativa? Eu, você, a Marta Escura, os capos do trabalho e esse eco, filho da puta, que não para de buzinar na minha orelha. Helena, nós ganhamos um momento. Acho que é o sentido mesmo da armação toda. Um quadro aqui, tem um outro lá adiante, tem um outro acontecendo simultaneamente. Quando eu estava lá embaixo, eu queria ver o que estava acontecendo em cima. Quando eu estava em cima, eu queria ver o que estava acontecendo embaixo também. E tentando entender pelos sentidos para onde a gente vai. Né? De noite, ao shopping, a se ver, apagar, a noite, dadas de tempo. Eu abandonei na selva! Esse é um coletivo de pesquisa estética. Sua ferida verde queria nós ganhamos um momento. Olhem para todos. Escutá-lo. Tomar minha congregação, como me dói ver os filhos da terra sofrendo e morrendo.